que Pedro, assim como nós, teve suas falhas, teve as suas quedas, teve os seus momentos de êxito, teve os seus momentos de alegria, mas também seus momentos de decepção, de origem da Betsaida, mas conviveu em Cafarnaum no tempo de Cristo, fazendo então aquilo que foi lhe atribuído para pregar o Evangelho de Deus aqui na terra. A intenção de Cristo é salvar a humanidade, e todos nós sabemos disso, mas para isso Ele vai determinar uma escolha de 12 para que andasse com Ele, para dar prosseguimento a este Evangelho. Pessoas estas com deficiências, pessoas estas que não eram perfeitas, pessoas essas que muitas vezes, se a gente olhasse para elas, a gente não queria que elas ficassem ao nosso lado. Mas Deus, Ele não olha para aquilo que o homem ele determina em sua visão. Porque Deus, Ele tem uma visão mais profunda da qual a gente não consegue discernir nem decifrar. Os passos de Pedro, um homem que não tinha limites, um homem que não sabia se impor, um homem que deveria ficar calado em um certo momento, mas falava, um homem que deveria ficar parado em um certo momento, mas agia. Era um homem constante na presença de Cristo. Para a gente entender qual o grau que a gente está lidando com os homens que andaram com Cristo. E muitas das vezes a gente se autoexamina e diz: Senhor, eu não tenho mais a capacidade de continuar na Tua presença, então eu vou parar por aqui. Aquele que tiver um pensamento de desistir, de parar, Deus já está restaurando neste momento, aproveitando a oportunidade e o ensejo para manifestar a sua presença e dizer: ainda tem mais um pouquinho para você caminhar. Pedro, o seu nome na origem quer dizer Petros, e Petros significa pedrinhas. Não é aquela pedra que muitas vezes a gente diz a pedra que é a pedra angular, que tem um firmamento de sustentar a igreja. É totalmente diferente, porque Petros é somente uma pedrinha. Por isso a gente vai examinar o grau de intensidade de uma pedrinha para uma pedra rochosa que é Cristo. Ou seja, ninguém consegue se comparar ao nosso Jesus. Então não pense que muitas vezes você querendo fazer o certo, você não vai conseguir. É Paulo dizendo: eu estou querendo fazer o bem, mas este bem que eu quero eu não consigo fazer. Só vem o mal na minha frente e este é que eu consigo executar. Mas por quê? Porque é uma natureza pecaminosa na nossa vida, a nossa natureza do pecado. Quando Davi vai dizer que fui gerado em pecado, Jeremias também vai dizer fui gerado em pecado, está falando da sua natureza, desde lá do Éden. Mas Jesus consegue trazer e restabelecer a vida por meio dele na sua morte de cruz. São pensamentos como esse que muitas vezes afastam a nossa comunhão com Cristo. São pensamentos como esses que nos entristecem. Agora eu imagino Pedro em seus momentos andando com Cristo, já não sabendo se devia ficar calado ou se deveria falar, se devia agir ou se devia ficar parado. Eu acredito aqui que Pedro já não sabia mais o que fazer, porque se ele fizesse alguma coisa, ele estava lá já errando. Não era para fazer isso aqui, mas quando é para fazer, ele não fazia. A gente vai ver Pedro andando sobre as águas, mas não consegue continuar andando sobre as águas. São momentos da nossa vida em que a nossa fé está no auge, depois está lá embaixo. E devemos entender isso. É uma palavra de consolo, é uma palavra de conforto, e a gente precisa se alimentar dessas palavras, porque não vai ser em todos os momentos que a gente vai estar perfeitos no caminho do Senhor. É uma palavra para você meditar e dizer: é Senhor, eu sou falho, eu sou fraco, mas o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. Então manifesta a Tua glória, manifesta a Tua unção, manifesta a Tua graça, porque quando o Senhor está operando e quando o Senhor está agindo, eu não preciso me preocupar, porque eu sei que o querer e o efetuar parte do Senhor e não mais de mim. A gente vai ver também
Pedro lá no Getsemane, e ele já reage por si só, cortando a orelha de Malco. A gente vai ver também no Monte da Transfiguração, Pedro se manifestando, falando: Senhor, se quiser, a gente faz uma tenda aqui para o Senhor, para Elias, para Moisés. Mas de repente surge uma nuvem, eles ficam tementes e diz: esse é meu filho, em que eu tenho prazer, a ele escuta. Então há situações que a gente quer falar, mas a gente tem que primeiramente escutar. Aleluia! Muitas das vezes a gente quer falar aquilo que a gente pensa, mas é o momento em que Deus está dizendo aqui: segura só mais um pouquinho, porque quem vai falar, quem vai agir sou eu. Aleluia! Deus é poderoso, não adianta a gente dizer como é que Deus tem que trabalhar, porque Ele sabe o jeitinho certo que Ele vai fazer na nossa vida. Se falaram contra a tua vida, fica de mão assim de lado, ora apenas e deixa Ele fazer. Há um tratamento de Jesus com os discípulos, há um tratamento de Jesus com os apóstolos, mas há um tratamento diferenciado também com os fariseus, porque Jesus tinha resposta branda para os fariseus, porque ele já conhecia o coração de cada um dali. Eles tramavam tentar pegar Jesus na contramão, mas ele já sabia que tinha resposta branda para eles. Mas por que a gente vai ver Jesus tratando Pedro totalmente diferente? Porque o coração que Jesus tem, nenhum outro homem tem e nunca terá. O Senhor está dizendo: estou restaurando pensamentos que estavam abatidos, pensamentos de mortes, pensamentos de maus, pensamentos que estavam querendo colocar tramóias contra outras pessoas. O Senhor está convertendo, o Senhor está revertendo e dizendo: a partir deste momento, o seu pensamento agora é um pensamento de Cristo. Renovai o vosso entendimento, entendimento que vem dos céus, entendimento que vem do alto, para experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. A gente vai ver também a confissão de Pedro dizendo, em um momento em que Jesus pergunta: quem dizem que sois o Filho do Homem? Ele vai dizer: Jeremias, é João, um dos profetas. Mas Pedro vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Mas é um fato tão interessante, porque mais à frente Jesus vai predizer a sua morte e Pedro chama à parte. Como é que pode essa inconstância? E dizer: Senhor, tem compaixão, tem dó de ti mesmo. E Jesus vai dizer: arreda-te de mim, Satanás, vai para trás. E como pode um homem receber a revelação da parte de Deus e agora ter dado espaço para Satanás? São ocasiões, são momentos. Muitas das vezes a gente não consegue segurar a nossa língua, muitas vezes a gente não consegue segurar os nossos pensamentos, as nossas ações, a gente não consegue se segurar e acaba falhando, acaba errando. E qual é o pensamento que vem depois? Eu já não aguento mais, eu vou parar, eu vou desistir. O Senhor está dizendo: eu estou aqui para restaurar. Quantas vezes Deus se manifestou para Acabe, para restaurar Acabe, mas ele não conseguiu se manter na presença. Quantas vezes Deus perdoou Davi em seus caminhos aqui na terra? E quem somos nós para não ser perdoado por Deus? Quem é você para não ser perdoado e abraçado por Deus? O Senhor, Ele está de braços abertos para receber aqueles que querem ser chamados de filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, recebemos por herança. Pedro também, em Lucas capítulo 22, vai contar uma história em que a gente vê Satanás entrando na vida de Judas para programar e arquitetar a morte de Cristo, para que pegassem ele.
Lá na frente, a gente vai ver que Jesus dá uma mensagem para Pedro, dizendo que Satanás estava se andando, querendo entrar na vida dele. Mas Jesus vai dizer assim: Pedro, eu orei para que Satanás ele não se andasse na sua vida. Aleluia! Mas quando tu se converter, fortalece os teus irmãos. Jesus o conhecia. Pedro não estava totalmente convertido. Aí Pedro vai dizer assim: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto a prisão como também a morte. E o que acontece depois? Jesus é preso. E uma das criadas vai notificar Pedro pelo seu linguajar, pelo seu jeito de ser. Um dos servos também vai observar e dizer: não é tu que estava no monte também, que feriste a orelha de Malco? E ele: não sou eu não sou um deles, eu não faço parte. Há momentos em que a gente realmente não consegue segurar o peso da chamada que Deus deu para nós. O que devemos fazer? Correr aos pés de Cristo, recorrer a Deus, clamar a Deus para que Ele restaure a fé que há em nós, para restaurar a perseverança da caminhada do Evangelho, porque é uma chamada e a gente tem que continuar. Fomos chamados para evangelizar, para pregar o ID. Essa chamada a gente não pode recuar, porque recebemos de Deus o dom. Aleluia. E Pedro ele nega. Mas Jesus, mais uma vez, ele não olha para esse lado negativo de Pedro, porque ele entende o lado interior que Pedro tem. Deus ele entende o lado interior que você tem. Deus ele entende o seu lado emocional. Aleluia! O seu lado inconstante. Aleluia! Deus ele compreende o teu cair. Deus ele conhece e esquadrinha a alma, os pensamentos. Ele sabe que você não consegue. Ele sabe que você pode não chegar até o determinado status que ele já determinou. Mas mesmo assim ele confia e acredita em você. A gente vê Jesus ressurreto, sua ressurreição. A morte não o venceu. Então ele aparece para Maria Madalena, aparece para uns dos discípulos. Maria Madalena vai lá dizer para ele, eles não acreditam. João, quando observa, ele já cai na ciência do que estava acontecendo. Mas Pedro tem que ir lá para ver se era mesmo o que tinha acontecido ou não, se Jesus tinha ressuscitado. Muitas vezes a gente crucifica Tomé, porque só acreditava se o visse, se o tocasse. É fácil a gente falar dos outros, mas esquece que nós também temos uma trava aqui nos olhos. Aleluia! Quem sou eu diante do Deus Altíssimo, senão um pecador? E Paulo vai dizer: ó pobre homem miserável que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aleluia! Quem me livrará? Quem me libertará? Eu sei quem me libertará, eu sei quem me livrará. Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Eu nem como aquela classe, o Senhor está restaurando os pensamentos. O Senhor está renovando aquilo que nenhum outro homem consegue renovar, consegue fazer. O Senhor está derramando uma graça tremenda neste lugar. Você vai sair daqui diferente. E vão ver você pelas ruas, vão dizer: quem é esse que estava aqui chorando agorinha? Está alegre. Quem é esse que estava para baixo, está para cima? Pela glória e a graça de Deus. Sobre
Eita, agora eu creio porque eu estou vendo Cristo aqui comigo. Mas enquanto a gente viu, passou por lá e saiu, já mudou a história. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Você estava em casa, estava com uma visão, mas saiu de lá, veio para cá, Deus já mudou a história. Deus está mudando o quadro de famílias. Há uma restauração nas famílias que Deus está tratando. E Deus está dizendo: eu quero mais relacionamento entre vocês e seu marido, entre você e sua esposa, entre você e seus filhos. Deus está dizendo: você veio para cá, mas quando chegar lá, algo está diferente, algo está mudado. Não se assuste. Por quê? Jairo, a sua filha só está dormindo. Então a situação que está lá não vai dar para a morte. A situação vai dar para a vida. Então esse cenário aqui que Pedro estava no início, quando Jesus foi lá até ele, já no capítulo 21 de João, ele diz: eu vou pescar porque o mestre morreu, largou de novo as pontas. Mas a gente vê um tratamento diferente quando é Cristo em relação ao povo, diferentemente da relação do homem para com o outro homem. Jesus chega e diz assim: covardes, falhos. É isso que Jesus fala? Não é. Talvez se fosse a gente, se alguém falhasse com a gente ia dizer: tu falhou comigo, então vai-te embora para lá. Mas o que ele diz? Filhos! Filhos! Tendes algo de comer? E eles: não. Mas Jesus sabia da situação, da circunstância. Mas Jesus queria trazer a consciência deles ali. E quando João vai falar para Pedro dizendo: é o mestre, é o Senhor, Pedro corre de imediato. E mais à frente, sabe o que Jesus vai dizer para ele? Tu me amas mais do que estes outros? Senhor, tu sabes. Tu me ama mais do que esses outros? Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Há dois verbos, é o ágape e o filéus. O ágape é aquele amor incondicional. Este de João 3,16. Esse amor incondicional, esse amor que não mede esforços. Um amor que morre para dar a vida. Quando Jesus pergunta a ele: Petrus, ágapes me? Pedro, tu me ama a ponto de morrer e dar a tua vida e ir à prisão comigo? Ele: Senhor, tu sabes. Na segunda vez a mesma coisa. Mas na terceira vez ele fala: Pedro, filéus, tu me ama como um amigo, uma pessoa normal. Então Pedro começa a entender e dizer: sim, sim, eu te amo como um amigo. Mas ali é que a gente vê que a capacitação vem quando a gente não se acha o tal. Quando a gente se acha, Deus não vai manifestar nada de suas grandezas. Mas quando a gente se sente como um pequenino é onde Deus vai manifestar as suas grandezas na nossa vida. É quando a gente se sente fraco que Ele vai manifestando o seu poder, a sua ousadia. São momentos como esses
que faz com que um homem encontre-se na graça de Deus é quando a gente se sente pequenino, incapaz, impossibilitado. Porque o Senhor vai capacitando, capacitando, e quando a gente menos vê, está lá Pedro pregando, quase 3.000 almas sendo convertidas, quase 5.000 almas sendo convertidas. É milagres, é maravilhas, é uma mudança, a metanoia, a renovação. Há uma transformação quando realmente a gente se entrega a Cristo. Quando a gente de fato dá o controle a Ele, deixa Ele fazer, deixa Ele agir. Então quem julga somente Deus. Só o Pai que há de julgar as nações. Só o Pai que há de julgar os povos. Mandamentos vos dou, para que amais o próximo como a ti mesmo. Amai os que vos perseguem. Amai os que vos odeiam. Amai aqueles que tentam contra a nossa vida. Porque assim eu suportei com vocês. Me trataram mal. Me cuspiram. Me deram água com ardência para eu tomar por vocês. Então suportem as aflições. Suportem as perseguições. Eles por enquanto estão perseguindo a mim, mas quando eu for, Pai, eles vão começar a perseguir vocês. E aí começa o livro de Atos falando. Eita Deus, aleluia. Antes tu cingias-se a ti mesmo, mas agora vai vir outro que vai te cingir. E há um caminho que já foi determinado para você. Agora você já não vive mais você. Cristo vive em nós. Então que vocês possam meditar nessa palavra e entender que isso não é uma brincadeira. O Evangelho não é uma brincadeira. Entenda que esses momentos de falhas, de fraquezas vão surgir, mas não pode ser maior do que a morte na cruz do Calvário que Jesus sofreu. Nada pode ser maior do que Cristo na nossa vida. E quando a gente se afasta, a gente está dizendo que as outras coisas são maiores do que o amor de Deus na nossa vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.